uma vez uma estrada bela e sinuosa que conduzia a um santuário. Nessa estrada transitavam homens, mulheres, jovens, crianças, com aquilo que era possível. Com o passar do tempo, foi necessário colocar sinais nas estradas, balizas, e aí lentamente a estrada foi ficando cada vez mais complexa, cada vez mais difícil para o romeiro chegar. Assim também aconteceu com os dogmas cristãos. Eles foram feitos, foram criados, sistematizados pela igreja para ser um caminho que conduz ao santuário. Não é nem o ponto de partida, que é a experiência que o povo de Deus fez e está sistematizado na Bíblia, nem o ponto de chegada. Os dogmas fazem parte do caminho. Acontece que alguns engenheiros foram colocando muitas coisas na estrada. Muitas balizas, sinalizadores, e a estrada ficou de difícil acesso. Hoje, há todo um esforço para reinterpretar os dogmas cristãos, de forma que eles sejam compreensíveis para os cristãos e as cristãs, e tenha sentido. Ajude a gente a compreender o mistério de Deus nesse belo caminho para o santuário. A nossa reflexão seguinte será exatamente sobre os dogmas marianos. Ser pai ou ser mãe é uma tarefa e uma missão que se estende no correr da existência. Começa no momento da gestação, encontra seu ápice na cena do nascimento, na infância, depois na adolescência e depois na relação dos pais com os filhos na idade adulta. Também assim aconteceu com Maria. Ao se afirmar o dogma de Maria, mãe do Filho de Deus encarnado, se também leva em conta todo esse processo que Maria viveu com Jesus. A gestação, o nascimento, o Jesus adolescente, o Jesus adulto que prega o reino de Deus, e aí Maria assume uma nova tarefa e um novo perfil de ser discípula e seguidora de Jesus, até esse momento trágico, difícil, duro da cruz. E a piedade popular forjou uma cena que não está nos evangelhos, que é Maria segurando nos braços o seu filho morto. Aí eu acredito que é um grande ato de fé que ela tem que fazer nesse momento. Ao recordar esses diversos momentos da vida de Jesus, nós vemos que Maria se fez mãe, educadora e discípula de Jesus. Tudo isso se resume no dogma da maternidade divina. Não se trata somente de uma questão biológica, mas também relacional, de vínculos e de uma relação que vai crescendo e assumindo novas configurações dependendo do momento em que ela acontece. Nós estamos acostumados a considerar Maria na sua relação com Jesus, como uma mãe que o carrega no colo, o amamenta, o cria, o educa. Ora, isso é uma constatação que se comprova na Escritura. A Bíblia testemunha que Maria de Nazaré é a mãe de Jesus. Aonde que a questão começou a ficar complicada? Nos primeiros séculos do cristianismo, essa pergunta sobre quem é Jesus vai levar a descobrir que Jesus de Nazaré não é simplesmente um ser humano, que no fundo da humanidade de Jesus está presente a divindade, o Deus que se fez carne como nós e habitou em nosso meio. E aí começou a pergunta, afinal, como é que se articulam a dimensão humana e divina de Jesus? A resposta inicial foi assim:
Ora, se há duas dimensões, humana e divina, foi Nestório que defendeu isso, a dimensão humana está aqui embaixo, a dimensão divina está aqui em cima. Entre elas não tem comunicação. Que consequência que isso tinha a respeito de Maria? É que Maria era chamada somente como aquela parturiente de Jesus de Nazaré. Ponto. Então houve um grande concílio, chamado Concílio de Éfeso, no ano 431. E o Concílio de Éfeso chegou à seguinte conclusão: que por causa do mistério da encarnação, porque Deus assume a nossa história por inteiro e ao assumi-la transforma. Tudo que se diz da humanidade de Jesus vale para a sua divindade e vice-versa. Qual é a consequência disso com relação a Maria? É que ela é a mãe da pessoa inteira de Jesus, que é humana e divina. Então, o dogma da maternidade divina de Theotokos, proclamado no Concílio de Éfeso no ano de 431, não diz que ela é mãe de Deus, afirma que ela é a mãe do Filho de Deus encarnado, da pessoa inteira de Jesus, que é humana e divina. O que afirma então o dogma da Theotokos ou da maternidade divina? Que Maria é a mãe da pessoa inteira de Jesus, que é humana e divina. Atenção, Maria não é a mãe da Trindade, ela não é uma deusa em relação a Deus Pai. Maria é filha predileta, criatura abençoada e iluminada. Com relação a Jesus, sim, ela é mãe, parturiente, educadora, discípula, seguidora. E com relação ao Espírito Santo, Maria é aquela pessoa contemplada, tocada, movida pelo Espírito Santo. Portanto, o dogma da maternidade divina não conduz Maria à condição de uma deusa. Ela é uma santa que vive junto de Deus, na glória de Jesus, mas não é deusa. Ora, que sentido tem essa afirmação, que Maria é a mãe do Filho de Deus encarnado, para nós cristãos? Santo Ambrósio dizia que, como Maria, todo cristão, toda cristã gera Cristo no seu coração. Essa dimensão materna faz parte de todo cristão, de toda cristã. E diria mais, faz parte de todo ser humano. Porque todo ser humano necessita desenvolver qualidades como a ternura, o cuidado, a proteção. A comunidade cristã também, ela tem uma dimensão materna. Porque ela gera os seus novos filhos, como Maria, no batismo. Alimenta os seus filhos com a Eucaristia, com a leitura da Palavra de Deus, com a vivência da fraternidade. E a comunidade tem uma missão especial de cuidar dos mais frágeis, como uma mãe ou um pai que no momento da doença ou da necessidade, mesmo que tenha 2, 3, 4 filhos, vai cuidar daquele que precisa mais. Portanto, essa imagem de Maria, a mãe de Jesus, inspira em todos nós sentimentos maternos. Oremos juntos. Nós te agradecemos, Maria, por teres ensinado Jesus a falar, a caminhar e especialmente a amar. Tu és a mãe e a educadora do Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo. O teu olhar amoroso, o teu sorriso, o teu colo e a presença de qualidade marcaram a personalidade e a missão de Jesus. Obrigado, Maria, porque amas sem reter o teu filho. Ensina-nos, a homens e mulheres, a viver os traços da maternidade, como o afeto, a ternura, o cuidado e a intuição. Amém. Lá vai o trem sem destino pro dia novo.
encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar.